Amados, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos esta manhã. Alguns dias Deus tem ministrado isso no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com você Êxodo, capítulo 14, queridos. A partir do versículo 5. Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 5. O tema dessa mensagem é marchando debaixo de uma palavra. Amém? Marchando debaixo de uma palavra. Todos acharam Êxodo, capítulo 14? Amém ou não amém? Amém. Amém. Então vamos ler então, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração, e dos seus oficiais, mudou o seu coração e dos seus oficiais com o povo, e disseram: que foi que fizemos? Deixamos ir Israel para que não nos sirvam? Assim aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e tomados os carros do Egito e capitães sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, que estavam marchando afoitadamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram, acampando-se junto ao mar, perto de Pit-Airote, diante de Baal-Zephon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles, e temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não ter havido sepulcro do Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que disseste no Egito: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estejais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará aos egípcios, que hoje viste, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levante a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Amém? Senhor meu Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, essa manhã aqui o Senhor, Deus, através do teu Espírito Santo, através da tua graça, do teu poder, através, ó Deus, da tua direção, Deus, que o Senhor possa falar com a tua igreja, que o Senhor possa trazer, ó Deus, a revelação, a direção, o mover do Senhor para a tua casa, para a tua igreja nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, a palavra do Senhor, queridos, nessa manhã nos traz uma ordem de Deus, por isso marchando debaixo de uma palavra, porque já foi dada uma ordem, queridos, para nós. Foi dada uma ordem para o povo. O povo, quando foi tirado daquela condição, já havia uma palavra liberada sobre o povo. Quando Deus age no Egito para libertá-los daquele lugar, Deus já tinha liberado uma palavra, que eles iriam para uma terra, que eles iriam para um lugar, que eles estariam debaixo de uma promessa
era o Deus falando, e Deus trabalhando e agindo, e eles viram aquele trabalhar de Deus, eles viram aquele agir de Deus. Porém, queridos, o homem, ele tem as suas limitações. Porém, nós somos limitados, e dentro dessas limitações, nós também limitamos aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Há uma cultura na nossa vida, e qual é a cultura? De nós olharmos para as dificuldades, olharmos para os problemas, olharmos para as provas, olharmos para as lutas, olharmos para o que está ao nosso redor e começarmos o que? A estar paralisados, começar o que? Estar estagnados, e nós não avançamos. Quantas pessoas era para estar mais longe, queridos? Quantas pessoas era para estar vivendo coisas que elas não estão vivendo, porque elas tiveram alguns princípios que impediram ela de marchar. Mas a ordem de Deus é para avançar. A primeira coisa que nós vamos aprender nessa manhã, que para viver o que é a ordem de Deus, para viver o que Deus já liberou sobre a sua vida, o que já está determinado sobre a sua vida, já está escrito, já foi liberado isso na sua vida. A partir do momento que você começou o processo da sua caminhada, já foi liberado isso na sua vida. A partir do momento que você entrou no seu trabalho, já foi liberado a palavra. Deus não ia abrir aquela porta na sua vida se não houvesse um propósito naquele lugar. Se você está onde você está hoje, é porque houve um propósito, senão Deus não abriria essa porta. A palavra do Senhor diz que eis que tenho posto diante de vós uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Hoje eu vejo nosso irmão pastor Edjan, e eu me lembro quando ele chegou de Pederneiras. Ele e a irmã Maria. Para quem não conhece eles, não conhece a história deles. Mas hoje eu vejo quanto eles já avançaram nessa cidade. E eu me lembro um dia que eles foram almoçar em casa, logo quando eles chegaram. Eu me lembro até hoje de uma fala dele, queridos. Quando o pastor dele enviou ele para Pederneiras. O que você conhecia de Pederneiras, varão? Nada. Ele virou e falou assim: não, pastor, é assim mesmo. O pastor enviou a gente para cá para arrancar touro nesse lugar. E quantos touros foram arrancados? Mas hoje eu vejo o quanto que eles já avançaram. Mas eu também vejo o quanto que eles estão marchando nesse lugar. Por que Deus abriu a porta nesse lugar? Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que Deus já está fazendo. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar os passos que Deus está nos levando a dar. Aonde você está hoje é porque Deus já permitiu o começo nesse lugar. Deus permitiu você começar algo na sua vida. Ei, Deus está te chamando para viver a promessa, para viver aquilo que tem no alto para a sua vida. Talvez nessa manhã você não está vivendo coisas maiores, porque os seus passos não estão sendo dados, porque você não está marchando, porque você não está andando. Mas eu quero te dizer que Deus está liberou uma palavra que é para marchar. A primeira coisa que eu quero que você saiba, que quando nós deixamos de marchar, nós somos tomados pelo medo. Quantas pessoas não estão marchando porque são tomadas pelo medo? Quantas pessoas são cercadas pelo medo? A palavra do Senhor diz que eles olharam para trás. Primeira coisa que te leva, queridos, a viver o medo na sua vida é se olhar para trás. Se você ficar olhando para os seus fracassos, se você ficar olhando para as suas derrotas, se você ficar olhando para as decisões erradas que você tomou, se você ficar olhando para as coisas que não aconteceram, a Bíblia diz que eles olharam para trás. Quando eles olharam para trás, quando eles olharam com seus olhos, e aproximando-se de Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás
deles. Por que eu não estou marchando? Porque você está olhando para trás. Porque você não está com a visão de fé para frente. Nós passamos algumas semanas, vamos dizer, o mês de julho, falando nos grupos de comunhão sobre fé. Sobre fé. O que é viver de fé? As características da fé. Atitude de fé. E muitas vezes, queridos, eu não estou andando para frente, porque eu estou olhando para trás. E o passado me produz medo. Se você fracassou em algum negócio da sua vida, vendeu um carro errado, a pastora vendia um carro, valia tanto. E hoje você fala, eu não faço mais negócio, porque eu fiz um negócio errado. Você está olhando para trás, por isso que ainda você não está caminhando para frente, porque você está olhando para trás. Pastor, eu vendi uma casa errada, está olhando para trás. E muitas vezes o nosso olhar para trás nos congela. Quantas pessoas que dizem assim, olha, fracassou, aconteceu alguma coisa, algum trauma no relacionamento. Essa semana mesmo, conversando com uma pessoa lá na loja, eu falei, conversando, nós conhecemos desde pequeno, falei, a família vai bem? Separei, pastor. Verdade, não deu certo. Eu falei, amém. Isso é nova ainda, né? Ora a Deus, busque Deus, né? Precisa buscar em Deus, viver sua vida, levantar e recomeçar. Ela falou, o quê? Eu peguei, foi trauma. Você entendeu? E provavelmente nessa área, essa pessoa vai ter dificuldade, porque ela está traumatizada. Quando ela olhar para trás, Deus tinha sempre algo novo para Israel. Deus tinha sempre algo novo para o seu povo, mas constantemente Deus estava falando, não vos lembrei das coisas passadas, eis que faço nova todas as coisas. Talvez algumas coisas não dão certo na sua vida, porque você vive olhando para trás. Você vive olhando o emprego que você tinha e que nunca mais você teve. Não, irmãos. Já foi aquela época. Agora é tempo do quê? De levantar a cabeça. Agora é tempo de viver algo novo. Eis que faço nova todas. Se Deus fechou uma porta, se uma porta se fechou na sua vida, é porque Deus tem algo maior para a sua vida. É porque Deus tem coisa nova para a sua vida. Sempre é tempo de marchar e recomeçar algo na nossa vida. Sempre é tempo de avançar na nossa vida. Quando eu olho para trás, eu não consigo marchar. O olhar para trás me causa medo. E quantas pessoas estão paralisadas pelo medo? Quantas pessoas não tomam uma decisão porque estão com medo? Quantas pessoas não decidem? Quantas pessoas Deus está impulsionando ela a começar algo, a fazer algo, mas ela tem medo de fazer aquilo que Deus está falando. A palavra do Senhor nos mostra um texto lindo, irmãos, uma história linda de um homem, queridos, que era diferente no meio de uma multidão. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, queridos. 1 Samuel, capítulo 17. Olha, irmãos, ó, o pastor abriu em cima, ó, em cima, pode filmar, que era a primeira vez, abrindo, ó, em cima, irmão, ele não está nem marcado, né, ó, o pastor lê Bíblia, amém, 1 Samuel, capítulo 17, queridos, olha só, o que diz a palavra do Senhor, queridos, olha só nessa manhã, queridos, o que o medo faz, o que o medo causa, queridos, olha só, queridos. Todos acharam aí? O pastor merece um prêmio, eu na primeira, hein? Se eu fosse você, eu perderia até pagar o almoço para o pastor hoje, amém?
1 Samuel, no capítulo 17. Todo mundo achou? Amém? Glória a Deus. Ajuda eu, irmão, dá um sinal de vida aí. Amém? Aí, glória a Deus. Ajuda eu, querido. Senão eu vou achar que você não está gostando da pregação. Amém? Todos acharam? Diz assim, queridos: e ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, entre Evas e Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estava correndo tudo bem até aqui, irmãos. Vamos para a guerra? Vamos para a guerra, vamos guerrear, vamos partir para cima dos filisteus. Está tudo sob controle, irmãos. Estava tudo controlado aqui, amém? Estava todo mundo motivado. Vamos guerrear, vamos. Nós vamos arrancar a cabeça do filisteu, vamos. Nós vamos passar o rodo nos filisteus, nós vamos. É hoje que vai ser. Vai. Tá bom, está tudo certo. Os filisteus estavam no monte, de um lado, e os israelitas estavam no outro monte, do outro lado. Entre eles o vale. E saiu do acampamento um dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5 ciclos. Trazia na caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 ciclos, e diante dele ia um escudeiro, e parou e clamou às tropas de Israel, e disse-lhe: por que saíste a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desçam a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, serviremos vossos servos, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos serviremos. Disse mais o filisteu: hoje eu desafio as fileiras de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejando. Ouvindo Saul e todo o Israel, repita comigo: e todo Israel, as palavras do filisteu espantaram e tiveram muito medo. Olha só, irmãos, já mudou, irmãos. Já mudou a conversa. Você pode ir lá, irmãos, no capítulo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, veio do exército filisteu um homem guerreiro, cujo nome é Golias. O filisteu de Gate falou conforme aquelas palavras. Davi, porém, as ouviu. Agora vamos continuar. Golias se levantou, irmãos. Um homem aproximadamente de 2,40 metros. Eu acho que um homem tipo do Alberto, assim. Um pouquinho maior que o Alberto. O que é maior? O Alberto ou o Tijano? Vem cá, Alberto. O nosso Golias, vem cá. Golias. Vem cá, esse é o nosso Golias. Vem cá, vira pra lá. Você não me assusta, não. Você vai pra lá. Vai confiar comigo. Amém? Golias levantava, ele propôs uma guerra, uma batalha. Ele queria, assim, vem que a gente põe exército contra exército,
Pega um homem aí, escolhe um homem aí. E vem lutar comigo. 40 dias, irmãos. 40 dias se eu vou fazer a mesma coisa. 40 dias. 40 dias. Golias falava, levantava, ela falou assim: olha, não tem homem, não. A princípio todo mundo é entusiasmado, irmãos. A princípio todo mundo está animado, está cheio de expectativa. Eu vou empreender, eu vou começar um negócio, eu vou começar um ministério, eu vou começar um grupo de comunhão, eu vou começar a frequentar um grupo de comunhão, eu vou começar a fazer algo, eu vou virar um vendedor. Todo mundo, irmãos, no começo é entusiasmado. Porém, as dificuldades, elas vão aparecer no meio do caminho. Vai conversar com quem empreende para você ver. Conversa com o empreendedor para você ver como que funciona. Como que funciona empreender, irmãos? Muitas vezes nós começamos algo, agora eu vou fazer, agora vai acontecer, agora eu vou servir no meu ministério. Pastor, conta comigo, pastor. Esposa, conta comigo. Marido, conta comigo. Patrão, conta comigo. Mas no meio do caminho as dificuldades acontecem, queridos. No meio do caminho se levantam os Golias da vida. Mas é interessante, queridos. É interessante que aquela nação, começando o líder, eles começaram a temer. O medo fez com que eles retrocedessem. O medo paralisou uma nação inteira. Um exército inteiro paralisado. O líder paralisado. Aquele negócio aconteceu, um problema na casa. 4 horas da manhã, você escutou metendo o pé no portão. Você fala para a mulher: vai lá abrir o portão, vê o que está acontecendo. E a mulher fala: não, vai você. Aí o pai fala: vai filho, vai você, filho. No final, vai você, pai. Um vai empurrando para o outro. E assim aconteceu, queridos, 40 dias. Porque aqueles homens ouviram. Vou ficar aí, vamos para lá, não vai para mim não, rapaz. Está me tirando. Para lá, hein? Olhando muito para onde você. Está usando, hein? Usando, hein, bonito? Presta atenção, hein? 40 dias. Eles ouviram aquilo. Eles ouviram uma afronta. Por que eles não marcharam? Porque eles ouviram: não vai dar certo. Porque entrou no coração deles: nós não vamos conseguir. Porque entrou no coração deles: não vai ter cura. Porque entrou no coração deles: não vai ter salvação. Porque entrou no coração deles: não vai ter restauração. Porque entrou no coração deles: não vai ter como. Nós não vamos sair dessa situação, não vai acontecer, não vai dar certo. E eles começaram a temer e não andar, e paralisaram por causa do medo. O medo paralisou eles, e eles começaram a ouvir e valorizar aquilo que eles estavam ouvindo. Quantas pessoas estão valorizando aquilo que elas estão ouvindo? As palavras têm paralisado. Quantas vezes você paralisou por causa de uma palavra negativa que entrou no seu coração? E nós não podemos dar ouvidos às palavras. Nós temos que ouvir o quê? A promessa. Temos que ouvir o quê? Aquilo que Deus está dizendo, aquilo que o céu já liberou sobre a vida. E quem chega no cenário? Davi, vem cá, seu Carlos. Vem cá, eu sou o Davi, vem cá. Vem cá, seu Davi. Vem cá, Davi. Quem chegou? O Davi, vem cá, fica aqui do lado do Golias aqui. Dá uma encarada boa no Golias aí. Aí, esse é mesmo. Esse é mesmo. Amém? Isso aí, o senhor está certinho. Diz assim, queridos. Versículo 23. Olha só. A diferença de quem vai marchar.
Vai para frente, Golias. Esse Golias ainda vai. Até acabar essa pregação, vai ficar bom esse Golias. Todos acharam 23? Diz assim, querido: estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu, e falou conforme aquelas palavras. E Davi o quê? Ouviu. E Davi ouviu. E quando todos os homens de Israel quando todos os homens de Israel viram aqueles homens, fugiram de diante dele e tremeram e temeram grande. Olha só, irmãos. Olha a situação, como eles estavam. Olha o pavor que estava no coração desses homens. Quando o homem se levantou, eles correram, irmãos. Fugiram, porque estavam tomados pelo medo, queridos. Eles estavam tomados pelo medo. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu para afrontar Israel, e a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará a casa de seu pai livre dos impostos de Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão os homens que mataram este filisteu e tiraram a afronta de Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O povo lhe repetiu aquelas palavras, dizendo: assim se fará o homem que matar. Quando Eliabe ouviu Davi conversando com aqueles homens, acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste aqui para ver a beleza. E disse Davi: que fiz eu agora? Não posso fazer nenhuma pergunta. Então se desviou dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo tornou-lhe a responder como antes. Olha só, irmãos, olha o segredo, irmão. Olha só. Ouvidas as palavras que Davi falava, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamar. E disse Davi a Saul: não desfaleça o seu coração e de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderá ir pelejar. Tu ainda és moço e ele é um homem de guerra desde a sua juventude. Disse Davi. Porém Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso, eu tomava o cordeiro do rebanho. Eu saía após ele, o matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, o segurava pela barba, eu feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Amém? Amados, pode sentar lá o Davi e o Golias. Pode ir lá. Pode ir lá, nosso Davi e nosso Golias. Amém? Amados, nós percebemos que havia nesse lugar uma narrativa de falas. O filisteu intimidava, o povo se amedrontava. Muitas vezes nós estamos valorizando o que as pessoas estão falando. Muitas vezes nós estamos dando ouvido às pessoas erradas. Por que nós não marchamos e não avançamos? Porque muitas vezes nós estamos ouvindo pessoas erradas. Quando Deus te diz algo, quando Deus libera uma palavra na sua vida, nós falamos sobre isso no grupo de comunhão, o poder que tem uma palavra na nossa vida.
Então agora essa palavra, ela tem o quê? Ela tem um efeito na sua vida. Se Deus liberou uma palavra, essa palavra ela vai se cumprir. Haverá dificuldades? Sim, haverá dificuldades. Haverá lutas pelo caminho? Sim, haverá lutas pelo caminho. Haverá provações? Haverá, mas não te impedirá de marchar e de avançar, porque você está debaixo de uma palavra. Quando Davi ouve as mesmas palavras, a decisão de Davi foi diferente daqueles homens. Ele começou a prestar atenção no ambiente que estava. Você já viu um ambiente fermentado? Você já viu um ambiente onde o lar está fermentado, a empresa está fermentada, onde tudo está fermentado, onde há discórdia, onde há confusão? A guerra de narrativa é uma guerra, queridos, que destrói muita gente. Por quê? Porque começa, estão falando mal de você, fulano falou isso com você, fulano falou isso, fulano falou aquilo, e aí você começa a se abater com aquilo que está sendo falado, você começa a se abater com aquilo que você ouviu. Eu não lembro quem me falou essa semana. Falou assim: olha, me mostraram algo, era melhor não ter mostrado. Era melhor, porque a guerra de narrativas, a guerra, aonde começa a guerra? Na palavra. Como que a pessoa vai querer destruir a sua imagem falando mal de você? Como que a pessoa vai querer atacar você falando mal de você? Ela vai começar a dizer: olha, fulano, cuidado, fulano não vale nada, cicrano não vale nada. E a palavra tem poder. Aquela pessoa é complicada. E às vezes não é que você é complicado, é porque você quer fazer a coisa certa. Não é porque você é complicado, é porque as pessoas querem fazer errado. E hoje as pessoas, queridos, as pessoas não estão suportando mais a verdade. Aqui o irmão de Davi não suportou a verdade, já se levantou contra Davi e acusou Davi de ser leviano. Ele falou assim: eu sei da sua intenção. Você veio aqui para ver o que vai acontecer, você vai vir aqui para ver nós se lascar. A sua intenção aqui é mal, você quer ver a nossa derrota, você quer ver o nosso mal. Não, Davi não queria aquilo. Davi ele começa a ouvir o quê? Aquilo que estava sendo dito. Peraí, qual é o benefício? Você quer ver as pessoas se levantarem contra você? Comece a fazer a coisa certa. Lá no seu trabalho faz certo para você ver e continua. É para você fazer certo, amém? Mesmo que você seja perseguido, faça o certo. Mesmo que você fique no prejuízo, faça o certo. A Bíblia diz: ninguém pode com a verdade se não há verdade. Davi ele desce para aquele lugar e Davi ouve o que estava sendo dito naquele lugar. Mas o coração de Davi, a intenção de Davi não era daqueles homens que já estavam contaminados por aquele ambiente. Quando você está num ambiente contaminado pela mentira, pela discórdia, quando você está num ambiente contaminado pela inveja, pela corrupção, quando você está num ambiente contaminado pela perseguição, quantas pessoas perseguem pessoas? Por que perseguem? Por causa da inveja, porque gostaria de estar exatamente no seu lugar. Por isso que elas vão te perseguir. Elas vão te perseguir, segundo, porque há um propósito de Deus sobre a sua vida. Paulo perseguiu os cristãos, por quê? Porque havia um propósito de Deus sobre aqueles cristãos. Aquilo ali era a igreja nascendo, aquele povo estava sendo perseguido, porque era a igreja que estava nascendo. Então automaticamente ela era perseguida. Sabe por que você é perseguido? Primeiro, porque você é a igreja de Deus vivo. Segundo, porque há um propósito sobre a sua vida. Terceiro, porque você é a imagem, a semelhança de Deus. Quarto, porque você vai viver coisas que ninguém vai viver, aleluia, porque você foi colocado naquele lugar para ser o sal da terra e a luz do mundo, aleluia, é você, aleluia. E qual é o papel do diabo? Vai começar a denegrir a sua imagem. Vai denegrir a sua imagem.
Fazendo o quê? Falando mal de você. Quantas vezes as pessoas têm um caráter errado e elas querem que nós endossamos o erro dela. Nós não vamos endossar o erro da pessoa. Muitas vezes as pessoas, elas estão com uma atitude errada e você vai confrontar a atitude errada. E a primeira coisa que elas vão falar: você não é crente? Porque ela não quer atacar você, ela quer atacar o propósito que está em você. Muitas vezes ele fala assim para mim: mas você não é pastor? Sim, eu sou pastor. Eles não querem atacar a pessoa jurídica do Marcos Salomão, eu tenho uma pessoa jurídica. Mas se eu não concordo com elas, com o erro delas, a primeira coisa que elas falam: você não é um pastor? Sim, eu sou pastor. Mas aqui eu estou representando uma pessoa jurídica. Embora o meu caráter, a minha essência não muda. Mas as pessoas querem atacar o propósito. Elas querem parar você. O que os irmãos de Davi queriam? O que o irmão Eliabe, irmão de Davi, queria? Parar o propósito que estava sobre ali. Estava nascendo quem? Presta atenção, irmãos. Nesse ambiente estava nascendo um rei naquele lugar. Estava nascendo um homem que seria o rei, porque ele tomou a dor de uma nação. Outro dia o Éder falou assim: pastor, eu fico revoltado. Está aí. Está nascendo um homem que vai cuidar do ministério infantil, Éder. Eu te chamo no particular para falar: e se você tem essa revolta, é para você estar na sala de aula, ensinando essas crianças. Nasceu um líder do ministério infantil. Aquilo que te revolta é aquilo que te chama para o propósito. Aquilo que te revolta é o que te levanta para o propósito. Davi se revoltou ao ver aquela situação. O que estava nascendo naquele lugar? Um rei. O rei estava nascendo. Ele se revoltou. O quê? O quê? O que esse cabeça de bagre está falando? O que esse Zé Ruela está falando? Quem que é esse? O quê? Incircunciso. Oh, esse homem não tem nada com Deus. Esse homem não tem comprometimento com Deus. O que ele está falando? O quê? Você quer ser um intercessor? Você quer que Deus te levante para interceder, para orar, para mudar as circunstâncias da sua casa, para mudar as circunstâncias no seu bairro, para mudar as circunstâncias na sua rua? Começa a se revoltar com aquilo que está acontecendo. Oh, eu não aceito isso nesse lugar. Oh, eu não aceito isso nessa cidade. Oh, eu não aceito isso na minha família. Na minha família não vai ter drogado. Na minha família não vai ter alcoólatra. Na minha família não vai ter adultério. Não vai ter separação. Eu não aceito. E quando você não aceita, você se coloca de joelho, porque é o teu chamado, aleluia. Se não te incomoda, é porque você não tem um chamado. Mas se está te incomodando, isso está me incomodando, então eu sou intercessor. Se tem algo que te revolta dentro de você, é o que Deus está te chamando para fazer. Peraí, eu passei por uma crise tremenda no meu casamento. Eu sofri, mas eu venci, estou casado. Não separei, venci, glória a Deus. E eu me dói no coração ver um casal em crise. Deus está te chamando para ser um líder de casal. Deus está te levantando um cenário que todo mundo está falando: não deu certo, separa. Não está dando certo, larga. Não, segue seu coração, vai ser feliz. Não, Deus está te chamando para ouvir a voz dele, para dizer que o casamento é sagrado, que aquele que Deus uniu não separa o homem, que benditas serão todas as famílias da terra. É você que Deus está levantando nesse cenário, aleluia. Se você olha para o pastor pregando e fala: nossa, esse pastor está muito frio para pregar, é você que Deus vai levantar para pregar nesse lugar. Você está se levantando, Deus está te levantando. Se você olha para o grupo de louvor e fala: nossa, mas está tão desafinado o grupo de louvor, o que está acontecendo com o baterista? Cadê o baterista?
O que está acontecendo com o homem do violão? Cadê o homem do violão? Está lá. Deus está te chamando você para ir lá fazer aula de violão, de teclado, de bateria. No dia de amanhã você está aqui. Essa é a verdade. Quando eu vi aquelas pessoas, tem coisa que no meu coração dói, irmãos. Dói no meu coração de ver. Porque Deus me chamou para isso. Quando eu vejo uma pessoa na rua, sabe, talvez nós até julgamos aquela pessoa. Talvez nós lançamos uns nomes, né? É porque é isso. É porque é aquilo. As pessoas estão precisando de oportunidades. Eu também morei na rua. E quando eu olho essas pessoas, eu me lembro de quando eu morava na rua. E quando eu tinha que me embriagar para dormir e acordava e me embriagava de volta para passar o dia. Você pode falar, pastor, era uma opção sua. E é uma opção. Mas eu estava escravizado, irmão. Eu estava escravizado. Eu lutava contra aquilo. Às vezes nós não ouvimos histórias. Se tem algo nessa manhã que te revolta, Deus está te levantando para esse propósito. Se você olhar e falar, olha pastor, meu coração queima por isso, é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas se seu coração não queima por nada, é porque alguma coisa também não está bem em você. É porque talvez você esteja como o exército e o irmão de Davi. Talvez você esteja contaminado por um cenário de derrota, um cenário de crítica, um cenário do seu ego, do próprio ego, um cenário de orgulho, como a igreja de Laodiceia que dizia, rico estou e rico serei e continuarei do jeito que eu estou, e eu não quero nada com nada, e a minha condição está boa, está tudo certo, na minha vida está tudo certo, eu não vou se envolver com nada, eu não vou mexer com nada, eu não quero saber de nada, e Deus vem e corrige, olha, você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu, por causa da indiferença. A indiferença tem matado as pessoas. A indiferença tem matado propósitos. A indiferença tem matado sonhos na vida das pessoas. Deus só pode contar, queridos, com as pessoas que podem dizer, eis-me aqui. E muitas vezes nós falamos que amamos a Deus e o nosso próximo, amém? Amém? Amém ou não amém? Amém? Mas você viu que luta que é para arrecadar uma cesta básica nessa igreja? Eu nunca vi um negócio desse, irmão. Que amor que é esse? Aonde nós estamos? Aonde nós estamos, irmão? Aonde nós estamos? Como que nós professamos amor? Como, irmãos? Eu, como pastor dessa igreja, eu tenho que te ensinar. Sabe, outro dia teve e nós julgamos essas pessoas. Nós julgamos. Outro dia teve um pessoal. O pastor, nós estamos com um monte de cesta aí para doar. Nós arrecadamos, se eu não me engano, tinha arrecadado 150 cestas básicas. Você não vê entre as igrejas que estão precisando? Pessoas que nós julgamos no mundo. Que nós, como igreja, olhamos para essas pessoas, julgamos elas.
Ah, pastor, mas é obra, nós estamos fazendo. Essa obra está sendo feita pela igreja. Se a igreja é a luz do mundo, irmãos, até quando vai ficar pedindo as coisas da fubá? Sabe? Ah, eu posso dar um fubá. Cada um dá aquilo que tem. Será que é só isso mesmo? É você e Deus. Como que nós queremos prosperar? Como que eu quero ser próximo se eu retenho a bênção na minha vida? Sou eu que estou retendo, irmãos. Deus vai fazer, a Bíblia diz que Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, mas segundo aquilo que abunda em nós. Como que tem pessoas que não se envolvem com nada, que não tem a dor do irmão, queridos, que não tem a dor do irmão, e a palavra do Senhor diz que a nossa fé sem obra, ela é morta. Glória a Deus pelos irmãos que ajudam, mas são sempre os mesmos, irmãos. Quando que nós vamos romper, sair dessa indiferença? Quando que nós vamos sair dessa condição de indiferente? Eu vou fazer as coisas, irmãos. Tudo que eu faço, eu abençoo o povo de Deus. Tudo que eu compro, irmãos, procuro comprar no meio do povo de Deus, irmãos. Tudo. Por quê? Porque eu quero abençoar as pessoas. Eu quero que a igreja, os irmãos sejam abençoados. Eu quero que eles prosperem. Mas não adianta só o pastor querer que vocês prosperem. Vocês precisam aprender a sair de um ambiente contaminado, contaminados pela indiferença. Sair de um ambiente que muitas vezes eu estou por obrigação, eu sou um religioso, eu estou fazendo a minha parte com Deus. Deus não quer a sua parte. Deus quer você por inteiro. Deus quer que você seja dele por inteiro. Amém? Como que você vai ser alguém que vai marchar no propósito quando você se revoltar por algo? Se revolte de ver alguém passar necessidade. Lógico, vamos saber a história da pessoa, lógico. O pastor não é bobo, né? Nós vamos sempre visitar, saber como é que está, como é que funciona, quem está precisando e ajudar. Mas a igreja não pode ser diferente. Nós precisamos sair dessa condição. Senão nós vamos chegar no final e sermos reprovados por Deus. Como a igreja de Laodiceia foi. Rico estou, está tudo bem na minha vida. Estou prosperando, está acontecendo, está dando certo. Mas o que isso refletiu no reino? Nada. O que eu faço, irmão, o que eu faço na igreja não é mais importante daquilo que eu ofereço para Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo do nosso ministério um lugar de barganha com Deus. Eu já faço a minha parte. Sabe, queridos, estou terminando. Domingo que vem eu volto nessa mensagem. Virou uma série. Marchando embaixo de uma palavra. Sabe por que Jesus, ele contou a parábola do bom samaritano? Para mostrar para Israel a condição que estava no templo. Porque eu era levita, eu não podia se envolver com o homem que estava caído. Porque eu era o pastor, ali o sacerdote, porque eu sou o pastor, eu não posso me envolver. Pô, já preguei na igreja, já estou pregando, já estou ensinando, já estou indo nos grupos de comunhão, já estou discipulando, não posso me envolver. Ah não, eu já toco na igreja, eu toco bateria, ah não, eu já faço parte da dança, ah não, eu já sou obreiro, eu já dou aula no ministério infantil, eu não posso me envolver com mais nada. E chega um que era reprovado aos olhos do religioso, e é ele exatamente que faz aquilo que os homens que estavam no templo deveriam fazer. Muitas vezes eu estou lá orando e falo: Senhor, como que essa igreja vai ser a luz desse bairro? Como que vai ser? Falo, muitas vezes nós teríamos já, queridos. Nós já teríamos que ter um projeto para as crianças dessa igreja. Já era para ter um projeto. Como nós vamos ganhar essas crianças que nós vamos passar na porta? Esse monte de crianças que nós vemos aí, ó. Como nós vamos ganhar para Jesus?
Aí nós vemos crescer, nós temos um presta, mas a igreja não fez nada. O que eu fiz? Essa igreja já era para estar marchando. E a minha pergunta para Deus é: por onde nós vamos começar? Talvez nessa manhã Deus está querendo levantar homens e mulheres para marchar. Vai acontecer? Vai. Escuta o que eu estou falando, escreve aí na sua Bíblia. Hoje é 28, não é? 28 de julho, né? 26 de julho, escreve aí. 26 de julho, às 11 horas e 14 minutos de 2026, o pastor falou no altar que vai ter um projeto para criança na igreja. Vai Deus. Comigo ou sem mim, Deus vai fazer. Porque o projeto é dele. Bem? É Ele que vai chamar, Ele que vai chamar quem quer marchar. É Ele, Deus. É Ele que vai chamar. A obra, essa obra é dele. Domingo que vem eu vou continuar pregando. Qual foi a reação de Davi? Que nós estamos nessa manhã, Deus. Um ambiente tudo contaminado gerou derrota. Um ambiente contaminado. Infelizmente, nós temos um ambiente dentro de igrejas contaminadas. Nós temos famílias contaminadas. Visão do mundo contaminada. Lá no seu trabalho, visão contaminada. Mas Deus está nos levantando nessa manhã para ter uma nova visão. Davi estava ali com um propósito. Deus levou ele naquele cenário. O que entrou no coração dele foi diferente, porque estava nascendo um rei. Talvez se você ouviu essa mensagem nessa manhã, nosso pastor pegou pesado, estou revoltado, está nascendo um líder nessa manhã. Nossa, o pastor pegou pesado, está nascendo um obreiro de excelência nessa manhã. Se você se sentiu confrontado nessa manhã, está nascendo um instrumento de Deus aqui nessa manhã. Amém? É assim que funciona, irmãos. Quando Deus mexe lá dentro conosco, fala: o que esse pastor está falando? Ele não me conhece. É isso aí mesmo, eu não te conheço. Deus te conhece. Eu quero que Deus use você através daquilo que Deus tem na sua vida. Amém? Se coloque de pé. Em nome de Jesus, eu quero orar por você nessa manhã. E o Golias vai pegar ele semana que vem. Amém? Irmão, a semana você vai estar trabalhando, escapou. Amém? Feche seus olhos, queridos. Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Essa manhã eu quero orar, meu Deus, para que a tua igreja marche, Deus. Para que a tua igreja marche, Senhor. Para que a tua igreja marche dentro daquilo que é o teu propósito, Senhor. Não é o meu propósito, a minha vontade, mas que os olhos sejam tirados de trás, ó Deus. Israel olhava para trás, via o exército faraó, temia. O exército de Saul olhava para Golias e temia. O medo paralisava aquelas pessoas. Quantas vezes nós temos medo, Deus? Quantas pessoas dizem que não se envolvem mais na igreja por medo, por trauma, por decepção, por frustração, porque foram feridos e machucados. Quantas pessoas, ó Deus, não estão avançando nas decisões porque se sentem, Deus, paralisados, com medo de dar um passo, Deus. Quantas pessoas estão paralisadas por um ambiente contaminado, meu Deus, seja de conversas, seja de palavras, seja de acusações, seja, meu Deus, de calúnia. Mas nessa manhã o Senhor está restaurando, Deus. O Senhor está levantando. O Senhor está moldando, o Senhor está mudando, ó Deus, o coração, ó Deus, de pessoas nessa manhã. Pessoas que estão se revoltando para um propósito, Deus. Estão revoltados, porque está nascendo um propósito. Pessoas que ouviram, ó Deus, e que ouvem, que mexeu lá dentro, ó Deus, que inquietou dentro da sua alma, Deus. É porque está nascendo um propósito nessa manhã. Assim eu oro, ó Deus, eu abençoo a sua igreja, para que ela viva esse propósito, para que ela viva esse ministério, para que ela viva a vontade do Senhor sobre ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Fala para o seu irmão, Deus está contando com você, irmãos.
Ele se mexeu, se falou com você. Pergunta para ele se ficou bravo. Se ficou bravo é com você mesmo. É com você mesmo. É com você mesmo, meu irmão. Amém? Abraça a sua família. Abraça a sua família. Quero orar pela sua família nessa manhã. Quero consagrar a sua família ao Senhor nessa manhã. Quero consagrar. Orar e abençoar a sua família. Amém? Que a palavra do Senhor diz que no Senhor serão benditas todas as famílias da terra. A tua família será uma bênção. Amém? A sua casa será uma bênção. Você é uma bênção. Amém? E essa bênção vai transbordar sobre os seus filhos. Olha em você. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. É você que é a bênção. É você. Seu filho fez arte, você vai falar, glória a Deus, Senhor, tira, abençoe esse menino, amém? Não vai gritar com ele, não vai excomungar ele, amém? Você vai falar, Senhor, tira esse menino. Sua esposa ficou brava, não vai brigar com ela, amém? Manda um bombom para ela, amém? Compra aí um bombom solto para ela, que ela vai acalmar, amém? Seu marido ficou bravo, faz uma comida diferente para ele, amém? Isso é uma bênção, irmão, né? Não é para ir lá brigar com ele. Você fazer um macarrão mais vermelho para ele, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, tua palavra diz que no Senhor serão benditas todas as famílias da terra, e assim eu creio, ó Deus, na bênção, eu creio na prosperidade sobre a família, eu creio no agir do Senhor sobre a casa, meu Deus, sobre a esposa, sobre o marido, sobre os filhos, meu Deus, que a paz que excede todo entendimento esteja, Deus, sobre cada lar, sobre cada família, proporcionando uma semana de bênção, de vitória, de alegria, de prosperidade, ó Pai. Que as portas sejam abertas em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo, um ótimo almoço, tá bom? Levanta a sua mão. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje, para todos sempre. Todos digam amém. Vai-te em paz, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo.